convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 a 18. Quero, nesses próximos domingos, fazer uma sequência de leituras e de mensagens no texto, no livro de Eclesiastes. Falei eclesiástico porque existe um livro chamado Eclesiástico, vocês sabiam disso? Existe um livro, que é um livro chamado Deuterocanônico, que está apenas nas Bíblias católicas, chamado Eclesiástico. Por isso que eu falei eclesiástico. Fica aí uma novidade para vocês não sabiam. Eclesiástico existe também. Mas nós vamos ler hoje Eclesiastes. E eu quero, nesses próximos domingos do mês de junho, refletir sobre o livro de Eclesiastes. Essa reflexão sobre o tema que perpassa todo o livro de Eclesiastes, que é a frase que faz muito sentido nesses dias. Tudo é vaidade. Essa é a frase, esse é o tema que eu quero refletir nesses dias, nesses próximos domingos com a igreja, para que possa edificar a nossa vida. Vocês que encontraram aqui, pode dizer amém? Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tomam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem de ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quando sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Baixa a sua cabeça, vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir que esse texto nos ilumine de alguma forma nessa noite. Vamos pedir que esse texto inspire o nosso coração e fale conosco nesta noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua voz. Obrigado pelos louvores que foram ministrados aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua voz através dos cânticos que ouvimos e fomos edificados. Te pedimos, Senhor, que agora o Senhor nos edifique através da tua palavra.
Que a tua palavra nos inspire profundamente para o teu propósito nesses dias. Gere esperança em nosso coração nesses dias tão difíceis. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. E é assim que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os textos bíblicos e os textos de sabedoria são conhecidos na Bíblia como, por exemplo, o livro de Salmos, o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Podem ser chamados como textos e escritos de sabedoria. No livro de Jó, como nós estudamos e ouvimos domingos atrás, é um texto que fala sobre uma sabedoria profunda para percebermos como Deus age no mundo, como é a forma de Deus se relacionar com os justos. No texto de Provérbios, por exemplo, nós vemos várias citações pequenas, textos pequenos, curtos, frases, quase frases de efeito, com sabedorias baseadas naquilo que falamos que existe no texto de Jó, que é essa ideia de causa e efeito. O texto de Provérbios vai nos mostrar e vai trazer essa perspectiva muito entranhada na cultura judaica, que era a ideia de que se você é justo, tudo que você fizer vai ser bom porque você exerce essa justiça. Então nós temos no livro de Provérbios, no livro de Jó, essa relação. Só que o texto de Eclesiastes, ele é um texto fora da curva um pouco, em relação à sabedoria. Porque eu tenho para mim que o livro de Eclesiastes é um dos livros mais azedos da Bíblia. Eu vou repetir, o livro de Eclesiastes é um dos livros mais azedos das Escrituras. Isso é um título de um livro que eu li certa vez. O livro mais azedo da Bíblia. Tem esse livro, você pode pesquisar esse livro, maravilhoso, que é um livro sobre Eclesiastes. E eu concordo com esse autor que escreve que Eclesiastes é um livro azedo. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes fala algumas coisas para nós que nos incomodam. Porque ele coloca diante de nós uma visão de mundo dura e pesada. Uma visão de mundo que é real, que é verdadeira. Ele não mascara a realidade, ele expõe para nós como ele percebe o mundo. Se em Provérbios nós percebemos um texto muito rico, e a gente gosta de ler os Provérbios, né? A gente sempre está lendo Provérbios, porque sempre tem uma coisinha ali que inspira o nosso dia. Mas o livro de Eclesiastes, quando você vai ler ele... Oi? Não, tá ótimo aqui. Quando o livro de Eclesiastes, quando lemos ele, versículo após versículo, se você, junto com acompanhou bem comigo, a gente vai ficando incomodado a cada versículo com as conclusões que o autor vai fazendo. Primeiro, já nos primeiros versículos, versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então o autor já escancara, já dá um chute na porta, dizendo assim, olha, essa é a forma que eu enxergo a realidade. Essa é a forma que eu enxergo a vida. E aqui o texto está falando de um pregador. Versículo 1 está dizendo que essas palavras escritas foram palavras escritas pelo pregador. Está assim na sua Bíblia também ou está diferente? Pregador? É assim que está na sua Bíblia? É assim que está na Bíblia de vocês? Pregador? Palavras do pregador. No hebraico bíblico, essa palavra é correlê. E o que significa correlê? Os escritores que foram traduzir a Bíblia para o português traduziram como pregador. Mas uma tradução do hebraico bíblico mais precisa para essa palavra correlê é um professor. Alguém que agrega pessoas, ou seja, um mestre. Alguém que tem algo para ensinar. Então, quando o texto começa dizendo palavras do correlê, ele está dizendo essas palavras, que eu vou dizer agora, são palavras de alguém que tem muita coisa a dizer, que sabe o que está falando.
São palavras de um professor, são palavras de alguém que agregou muito conhecimento, que agregou muita experiência, e a partir da sua experiência fala, levando em conta que na cultura judaica a formação intelectual e de vida acontecia na prática, acontecia no dia a dia, não tinha uma faculdade para se tornar um mestre, os mestres eram formados na caminhada. Então essas palavras são escritas para alguém vivido, para alguém cheio de experiência, para alguém cheio de marcas da vida, para alguém que as rugas têm história para contar, para alguém que as marcas do tempo já foram deixadas, e agora ele passa essa sabedoria para outros. Se no livro de Provérbios nós temos um texto cheio de mensagens fundamentais e de ânimo e de importância, o livro de Eclesiastes é um livro diferente. É um livro que quer te fazer colocar o pé no chão e entender como a vida é. E ele vai dizendo, esse professor, esse mestre, o Correlê, vai dizer no começo do texto de que tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E esse verso se repete quase 40 vezes em todo o livro de Eclesiastes. E já disse em uma das nossas mensagens que a repetição é um sinal de ênfase. Então, quando se repete muito uma palavra, é sinal de ênfase sobre aquilo. Então, a ênfase do texto de Eclesiastes é essa: tudo é vaidade. Se pudéssemos resumir qual é a mensagem do Correlê, do professor aqui nessa história, é que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E o que quer dizer essa vaidade? Algumas Bíblias, por exemplo, a Bíblia em inglês vai traduzir essa vaidade, porque vaidade para nós aqui é um negócio meio diferente. Vaidade pode ser o cara ser vaidoso, né? Gostar de se arrumar, o cara que se veste bem, a mulher que toda vaidosa, pode ter essa conotação, mas não é isso que ele quer dizer, não é isso que o texto está preocupado em dizer. No inglês, por exemplo, a língua inglesa traduziu essa palavra por meaningless. O que isso quer dizer? O que quer dizer meaningless? Minha amiga Rafa aqui, fala para nós. Meaningless, o que quer dizer? Não é de sentido. Meaningless. Meaningless. É que meu inglês está ruim também, né? Minha pronúncia está zoada também, né? Meaningless, sem sentido. Agora está melhor, né? Está melhor. Obrigado, amigo. Muito obrigado, tá? Meaningless. Sem sentido. Não tem sentido. O pessoal gostou aqui do meu inglês aqui. Só que, vamos lá, vamos aprofundar. Respira aí. A palavra aqui que está colocada no hebraico é hevel. E aqui está o detalhe do negócio. Por isso que a gente precisa buscar as ferramentas bíblicas para entender as Escrituras de forma mais clara. Nem a palavra meaningless, que quer dizer sem sentido, traduz de forma clara o que é essa vaidade que o mestre está falando. A tradução que podemos encontrar mais profunda e mais correta, segundo os biblistas, é que hevel significa fumaça, vapor. Vapor, fumaça, uma fumaça, um vapor. Então, quando o professor aqui, o pregador de Eclesiastes, o Correlê, vai falar para nós de que tudo é vaidade, ele está querendo dizer que tudo é como se fosse uma fumaça. Tudo é como se fosse um vapor. Que a vida é como se fosse um vapor que a gente consegue até enxergar, mas quando a gente tenta pegar com a mão, o que acontece? Ele escapa. A gente consegue enxergar algumas formas do vapor, mas se a gente tentar agarrá-lo, ela some. Ela se vai. Para o autor, a vida é como essa fumaça que vai se desfazendo em nossas mãos. E o que ele quer mostrar com isso? O que ele quer nos dizer com isso? Ele quer dizer que a vida é limitada, que a vida é transitória. E se você acompanhar, se você está com a sua Bíblia aberta, aí você pode ver o versículo 4, por exemplo,
A partir do versículo 4, ele vai falando sobre a eterna mesmice. Ele vai dizendo, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta-se ao seu lugar, onde nasce de novo. Ele vai falando sobre a vida cíclica, ele vai dizendo, poxa, a vida é transitória, a vida é limitada, as coisas passam, você vai passar. Você é limitado. Você não é a última bolacha do pacote. Você tem limites, você é transitório. A vida é assim, como um vapor. Enxergamos de forma embaçada, mas se tentamos agarrá-la, ela some, ela vai embora. Segundo o escritor de Eclesiastes. Vapor também pode significar, e segundo o texto que vamos lendo e percebendo, ele vai falar também que o vapor traz essa ideia de que a vida é um enigma, é indecifrável. A gente parece que enxerga, mas na verdade não é o que a gente enxergou. A gente viu por uma perspectiva, mas na verdade, olhando por outro lá, era diferente. Ele vai falando que vaidade de vaidade, essa ideia da vida e de tudo como um vapor, é que a vida é um enigma, é indecifrável, é paradoxal. Parece que é, mas não é. Os justos, segundo diz Eclesiastes, morrem cedo, e o injusto vive muito. O sol nasce para justos e injustos, é assim. É um enigma, não tem como decifrar. E o texto de Eclesiastes vai escancara isso na nossa cara. Por isso que ler o livro de Eclesiastes incomoda demais, porque a gente vai lendo e percebendo uma visão de mundo dura. Porque no fundo, não sei você, mas eu às vezes não quero acreditar no que o Eclesiastes está falando, né? Quero acreditar que se eu fizer tudo certinho, vai dar tudo. Eu quero acreditar isso. Mas o texto de Eclesiastes nos escancara essa realidade. E para quê? Para quê? Já perguntaram isso? Para que fala-se algumas coisas na Bíblia? Porque perguntar para quê é importante também, né? Para que se falou isso? Qual que é o objetivo? Por que se fala isso e por que se expõe? Será que o desejo do autor é apenas deixar a gente em crise? É deixar a gente apenas deprê com a realidade da vida? Deprê com a transitoriedade da vida? Deprê em descobrir que a nossa vida é limitada? Que o nosso tempo é limitado, que a vida não se analisa de forma binária e linear, mas levando em conta a complexidade dela? Será que ele quer deixar a gente só com a cabeça embolada, com esse monte de palavra difícil que o pastor está falando? Não. O desejo do autor é algo mais simples. Ele quer nos tornar humildes. O pregador é um mestre, todo mestre quer ensinar alguma coisa. Todo mestre, quando fala, quando expõe algo, ele quer o quê? Ensinar. Ensinar algo muito claro. E o povo hebreu nos ensina muito, porque diferente da escola grega, que é extremamente abstrata, pensa nas coisas lógicas, o povo hebreu é extremamente prático, extremamente pé no chão. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Como é que ensina a criança? É no caminho, andando junto. É assim que ensina. Então, o povo hebreu nos ensina muito, e aqui o Correlê, o pregador, esse mestre vindo dessa cultura, ele quer nos ensinar uma coisa muito prática. Ele quer nos ensinar a ser humildes. Ele quer nos ensinar a ser humildes perante a vida. Ele não quer apenas jogar a realidade da vida para nós, para que a gente perca o sentido de tudo. Alguns podem ler o texto de Eclesiastes e falam assim, tá vendo? A vida não tem sentido nenhum, tá vendo? A vida é assim mesmo, tá vendo? Que Deus não existe, isso é tudo ao acaso. Alguns podem pegar o texto bíblico e distorcê-lo para esta análise.
Mas nós que levamos a Bíblia a sério, que queremos olhar para a palavra e perceber o que ela tem a nos ensinar, a nos edificar, a nos tornar discípulos e discípulas melhores, filhos e filhas de Deus amadurecidos, seguindo e crescendo na estatura de Cristo, nós percebemos a intenção do pregador, que na verdade não é tirar o nosso sentido, não quer deixar a gente sem sentido em relação à vida, é nos tornar humildes. Porque reconhecer que a vida é transitória, reconhecer os nossos limites, reconhecer que não conseguimos decifrar tudo o que acontece no mundo, é uma atitude que requer humildade. É uma atitude que requer humildade. E isso é tão maravilhoso, faz tão sentido dentro do texto de Eclesiastes, porque ele gasta vários capítulos lá desenvolvendo as suas ideias, as suas percepções para o mundo, mas lá no final do livro, no capítulo 12, no versículo 13, se você em casa está com a sua Bíblia, vocês aqui abram em Eclesiastes no capítulo 12, no versículo 13, o pregador vai dizer assim, ele falou tudo, questionou a realidade, mostrou os limites da nossa vida, mostrou como o mundo é um enigma indecifrável. Aí ele finaliza o texto dizendo assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Legal, eu adoro esse texto. Esse texto para mim aqui, eu deixo, não sei quem já recebeu um e-mail meu, mas esse é o texto que vai junto no meu e-mail lá, quando alguém recebe um e-mail meu. Esse texto é maravilhoso, cara. Esse texto é espetacular. E dentro do contexto onde ele está, ele ganha um brilho ainda maior. Porque o texto de Eclesiastes está jogando isso na nossa cara. Mas no final ele fala, de tudo que eu falei, o resumo é o seguinte. Ele está dizendo assim, ó, se vocês esquecerem tudo que vocês leram, lembra de uma coisa: teme a Deus e guarda os mandamentos. Se a intenção do pregador fosse abalar a nossa fé, fosse nos fazer deixar em crise, essa fala não estaria aqui. Mas o desejo do pregador, o objetivo do escritor do texto de Eclesiastes, é nos fazer humildes perante a vida. E o que falta em nós é a humildade, né, irmãos? Porque a gente começa a saber um pouquinho das coisas e a gente já quer dar palestra. A gente viu 2 vídeos no YouTube e a gente já se acha expert no assunto. Se a gente subir um pouquinho assim, um degrau, meu irmão, sai de baixo. Como falta humildade, né? Nas relações humanas, mas como falta humildade perante a vida, né? Como a gente quer ser arrogante, a gente acha que sabe de onde veio o coronavírus, a gente acha que sabe como que vai resolver o coronavírus, a gente vem um biólogo que é doutor em Harvard, fala para você isso, e você fala, não, mas e a minha opinião? A minha opinião é que é assim. A minha opinião é assado. Vem um médico estudado, capacitado, fala, não, você deve agir assim, haja dessa forma, esse é o caminho, segundo anos de pesquisa. Não, mas e o que eu vi na internet? Não é assim? Como falta humildade, né? Para a gente lidar com a vida, com aquilo que está na nossa frente. Como falta humildade. E esse é o desejo, esse é o norte aqui do texto de Eclesiastes, ele quer nos fazer humilde perante a vida. O texto de Eclesiastes é um grande, sabe o quê? Baixa a bola, meu irmão. Porque tudo é vaidade. Se você ler o capítulo 2, por exemplo, nós vamos em outros domingos acompanhar com mais detalhe, mas você pode ler na sua casa. O autor vai dizer sobre a vaidade das possessões, a vaidade da sabedoria. Ele vai dizer sobre a vaidade das posses. Eu já tive tudo, já conquistei tudo, já tive todos os bens. E o que eu resumo disso tudo é que tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo é fumaça.
Eu já esquadrinhei toda a sabedoria. Ele vai dizer isso aqui no versículo 13 do capítulo 1. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Aí ele vai dizer no versículo 18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Baixa a bola, mais humildade. O texto está nos dizendo, nos ensinando e querendo nos ensinar a ser humildes. Mas eu aprendo também 3 coisas aqui com esse texto e com o livro de Eclesiastes que eu queria falar com a gente nessa noite. Além desse norte fundamental do texto, que é o pregador querendo nos fazer humilde diante da vida. Não nos mostrando apenas a transitoriedade da vida, a vida como um enigma difícil de se decifrar, para nos fazer deixar sem sentido e em crise. Não, ele quer te tornar humilde, ele quer te mostrar que tudo é vaidade, que você vai passar, que a vida é limitada, que nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. E essa é a primeira coisa que eu aprendo com o livro de Eclesiastes. Sabe qual que é? Primeira coisa que eu aprendo. Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos o centro do mundo. O mundo não se resume a você, não se resume a mim. Isso parece uma coisa muito óbvia de dizer, mas as grandes sabedorias estão no óbvio, né? As grandes sabedorias estão no óbvio. E isso eu aprendo lendo o texto de Eclesiastes, que nós não somos o centro do mundo. O texto vai nos dizer que a geração vai e vem. As gerações passam. As gerações vão embora. As gerações vão passar. Pessoas que marcaram a história passaram. Ficaram para trás. Elas não são o centro do mundo. E você também não é o centro do mundo. Por mais que isso seja muito, como eu falei, óbvio e simples de dizer, é preciso ser dito. Ainda mais nos nossos dias. Ainda mais na realidade brutal que nós estamos enfrentando. Em que diante de um problema que expõe a crise do mundo em viver em comunidade. Essa situação, essa pandemia está expondo para nós como que não é eu e você não, como que a humanidade tem uma crise em viver em comunidade. Porque nós fomos por anos e anos inculcando uma cultura, colocando na nossa mente que o mais importante é você. O mais importante é o seu sucesso. O mais importante é o que você vai conquistar. Mas o que mais importante é o que você vai agregar e não o que você vai compartilhar. Mais importante é o quanto você vai encher o seu celeiro e não o quanto é a tua capacidade de compartilhar, de viver em comunidade, de viver em relação. Nós ficamos por anos e anos nessa cultura pós-moderna individualista, valorizando a individualidade de forma extrema e brutal. E uma pandemia, algo que nós ainda não sabemos, pelo menos eu não sei, não li nada ainda de como surgiu, de onde vem, escancara para nós a furada desse discurso individualista, desse discurso que coloca o homem no centro do mundo, o homem como centro da história. Escancara isso, porque isso mostra, e cada vez que vemos notícias, circunstâncias, percebemos como que como comunidade falhamos demais. Viver em comunidade falhamos demais. Como não conseguimos lidar com as diversidades, com as diferenças. Essa semana uma notícia brutal que chocou o mundo, né, de um policial matando um homem negro, sufocando ele com o seu joelho no pescoço. Eu não sei quem viu o vídeo, eu vi, queria não ter visto o vídeo. Uma coisa, até arrepio de lembrar, uma coisa brutal. Demonstra como falhamos como
comunidade. Sabe por quê? Porque se nós cremos nas Escrituras, as Escrituras começam com o quê, irmãos? A Escritura começa com o quê? Começa com o quê? Pode falar alto, vocês estão aqui. De casa, se quiser escrever no chat também, a gente vê. A história da Bíblia começa com o quê? Não, mas eu sei, começa com Gênesis. Essa resposta é maravilhosa, né? Começa com Gênesis, ó. Mais literal impossível, né? Não está errado, você está certo, né? Mas não é. A criação do quê? A criação, o que Deus cria? Mas o que Deus cria? Onde ele põe o homem? Não, tá, mas o texto bíblico fala o que exatamente? Bíblia, vamos lá. Jardim. O texto bíblico começa com a criação do jardim. Deus coloca o homem no jardim. Cria o mundo, mas coloca o homem no jardim. Essa é a narrativa do Gênesis. Gênesis 1 e 2. E Apocalipse vai dizer que no final Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra, um jardim de novo para nós. A Bíblia começa com o jardim e termina com o jardim. O jardim que Deus fez, o jardim que Deus vai fazer. Ele está preparando para nós, para nossa morada celestial. E esse jardim, presta atenção nisso aqui, é o espaço pleno de vida em comunidade. Porque a essência de Deus é comunitária. A essência de Deus é uma relação. A essência de Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos num Deus trino, num Deus que é 3 em 1, numa relação divina dessas 3 pessoas que se manifestam em um. A essência de Deus é comunidade, por isso ele cria um ambiente perfeito para que o homem viva em comunidade, não somente com ele, aqui que está o detalhe, mas com toda a criação. Porque o texto bíblico vai dizer que o homem tinha conexão plena com tudo, com a criação, com os animais, a relação era de comunidade. Só que o pecado vem e faz o quê? Corrompe essa relação. Corrompe. E o que acontece logo? A Bíblia aqui é muito importante. O que acontece depois que eles saem do jardim? O que acontece? O que acontece? Nosso sonoplasta, o que acontece? Caim mata Abel. A comunidade por excelência, a família que Deus cria, destruição, morte, violência. E isso, e o sangue de Abel que corre na terra ainda está nos contaminando e afetando toda a humanidade. Comunidade, irmãos, nós falhamos em viver como comunidade, porque nós acreditamos na falácia moderna de que nós somos o centro do mundo. Pelo homem achar que era o centro do mundo, por esse motivo, guerras foram feitas, etnias foram quase extirpadas, por se achar que uma raça é superior à outra, se subjuga, maltrata, destrói. Mas podemos trazer para as nossas realidades simples. Diante de uma pandemia como essa, infelizmente, o discurso que se ouve é: primeiro o meu, se eu estiver de boa, está tudo certo. Se a pandemia não me afetar, eu estou de boa. Se não chegar na minha casa, eu estou tranquilo. Porque nós acreditamos nessa mentira, que nós somos o centro do mundo. Mas o Eclesiastes vai dizer, vai escancarar na nossa cara: você não é o centro do mundo, nada. Porque tudo é vaidade, tudo é vapor, uma fumaça que passa e você acha que tem controle e não tem controle de nada. E essa é a segunda coisa que eu aprendo, que nós não temos controle de tudo. Não temos controle de tudo. Não temos controle de tudo. E isso é algo assustador, né? É ou não é?
Para mim é. É assustador saber isso. É assustador sabermos que nessa situação que estamos vivendo, que estamos enfrentando, nós não temos controle. Essa semana nós vamos reunir com a Federação de Juvenis, eu sou pastor assessor da Federação de Juvenis, nós tínhamos programado, controlado certinho, ó, lá no começo da pandemia, em agosto, vai estar tudo certo. E elas vão fazer a juvenilha. O que aconteceu? Não vamos fazer a juvenilha em agosto mais, já era, não vai dar. Em agosto, não vai dar. A gente achou que estava no controle, mas não vai dar. Porque nós não estamos no controle. Não estamos no controle. E o livro de Eclesiastes é importante para colocar isso para nós. Porque ele vai dizer, tem justo que vive muito. E tem justo que vive pouco. E o injusto vive até. É assim, não dá para controlar. O que você pode controlar são as suas atitudes hoje. O que você faz hoje. O que você faz, você pode controlar. Mas o que vai reverberar, você não consegue, você não tem como controlar, não dá. Seria bom se a gente conseguisse. Por isso que eu acho engraçado, né, as propagandas que a gente vê aí por aí, né, de vendas de cursos, de vendas de vestibular, sempre os slogans são aqui, venha, entre aqui, garanta o seu futuro. O slogan sempre é esse. Venha, entre nesse curso, se você fizer esse curso, o seu futuro está garantido. E a gente entra achando, pô, beleza, vou garantir meu futuro. Vou lá, vou fazer minha faculdade. Não é assim. Aí, diante disso, você tem dois caminhos. Dois caminhos. Viver loucamente. Sabe? Viver loucamente. Ou ser humilde. Fala assim, poxa, eu não tenho controle de tudo. O que eu posso controlar? O que eu consigo controlar? Alguma coisa eu posso controlar. O que eu não posso, eu coloco nas mãos de Deus. Porque Ele pode muito mais do que eu. E aí a gente começa a ter temor. Porque é isso que o livro está falando. Assuma é o quê? Tema a Deus e guarde os mandamentos. Então, se eu não posso controlar tudo, o que eu faço? Eu temo a Deus. Eu tenho temor e coloco a minha vida nas mãos de Deus. Porque temor é isso. Temor não é ter medo apenas. Temor é saber o seu lugar e saber o lugar de Deus. Temor é saber onde você deve estar e onde Deus está. Quando temos temor, sabemos que Deus é soberano e eu não. Sabemos que Deus que tem poder e eu não. Quando temos temor, temos essa humildade, entendemos o nosso lugar, entendemos o lugar de Deus. Se a sua relação de temor com Deus é apenas de medo, toma cuidado. Toma cuidado. Muito mais importante é você saber quem é você. E saber quem Deus é. Porque o grande pecado que a serpente propõe, voltando lá no Gênesis, né? O grande pecado que a serpente propõe para Adão e Eva, qual que é? Se você comer do fruto, vocês serão como Deus. Exatamente. Porque esse é o grande lema, é o grande drama da humanidade, querer ser Deus. Querer ser soberano. Querer saber de tudo. Querer ser onisciente. Mas não temos o controle. E o livro de Eclesiastes escancara isso na nossa cara. E não vai com carinho, não. É brutal mesmo. O texto de Eclesiastes é um dos textos mais azedos da Bíblia. E eu acho muito maravilhoso como que esse texto está na Bíblia, né? Porque talvez se fosse, fazendo aqui uma imaginação, tá, irmãos? Talvez se fosse num outro contexto que a gente quer sempre só as palavras suaves, só as palavras que afagam o nosso ego, talvez esse texto seria tirado das Escrituras. Talvez se fosse os dias de hoje, por exemplo, que a gente vive em busca dos palestrantes que têm o discurso pronto para nós, dos gurus que sempre têm a fórmula mágica para resolver os nossos problemas, do guru que vai mentir para você, dizendo que se você fazer os 7 passos para a conquista, você vai conseguir tudo o que você quer.
E a gente cai nessas falácias achando que vamos controlar tudo, mas na verdade, o que o texto de Eclesiastes nos fala é que não temos o controle de tudo. E isso está escancarado em nós por um motivo primário lá atrás, humildade. Para que sejamos humildes. E reconheçamos que não somos o centro do mundo e reconheçamos que não temos o controle de tudo. E por último, a terceira coisa que eu aprendo. Terceira coisa que eu aprendo. Capítulo 2, versículo 24. Abra aí na sua casa. Capítulo 2, versículo 24. Eu vou ler aqui a terceira coisa que eu aprendo nessa primeira mensagem sobre Eclesiastes, de uma sequência que vamos fazer aqui na igreja. Depois dele nos mostrar que não somos o centro do mundo, depois de nos mostrar que não temos o controle de tudo, ele vai dizer assim, de forma muito clara e objetiva: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Eu resumo aqui como que eu iria parafrasear essa primeira parte do versículo 24 do capítulo 2. O que ele está querendo nos dizer, né? Para mim, eu resumiria assim. Terceira coisa que eu aprendo: aproveite os momentos da vida. Aproveite os momentos que a vida te dá. Vou repetir para você, olhando só com o pessoal da live aqui. Aproveite os momentos que a vida te dá. É isso que Eclesiastes está nos dando. Porque se não somos o centro do mundo, se não temos o controle de tudo, o que nos resta é aproveitar os momentos que Deus nos possibilita. Como eu falei no começo do culto, aproveitar, celebrar, agradecer o fôlego de vida que você tem hoje, o ar que você respira. E é em situações assim de extrema falta que a gente percebe o que é importante para nós. Lembro de uma experiência num projeto missionário, que foram os projetos missionários assim que forjaram a minha vida cristã, assim, a minha caminhada cristã é forjada nos projetos missionários da igreja, Passa Macedônia, os projetos missionários que a nossa igreja faz. E foram nesses projetos que eu tive minhas maiores experiências com Deus. E teve uma particular muito simples, mas que marcou minha vida. A gente foi fazer uma visita para um senhor na cidade de São João del Rei, interior de Minas, um projeto missionário lá que nós fizemos, plantação de uma igreja. E fomos visitar um senhor. E fomos eu e mais 2 amigos. Um amigo lá de Barão de Cocais, o John, e o outro, eu não estou lembrado o nome dele agora. Acho que era o Eric, isso, lá de Caratinga. E a gente entrou na casa desse moço, a família muito humilde e tal, e tinha um senhor lá que ele teve uma complicação na sua garganta e ele agora só comia por sonda, né? Ele não conseguia comer, não conseguia descer nada pela garganta mais. Teve esse problema. E o pessoal da família estava contando pra gente, ele mal falava, a gente orou por ele chorou muito. Foi um momento assim, muito impactante e tal. Mas o mais impactante foi o que o John, esse amigo nosso, percebeu nessa experiência. Ele virou para nós e falou assim: agora todo dia que eu comer e a comida passar na minha garganta, eu vou agradecer a Deus, cara. Eu nunca imaginei a situação como essa. E aquilo marcou profundamente, né, cara? Eu nunca esqueci desse negócio. O que me fez perceber isso, assim, como que a gente não aproveita as coisas que Deus nos dá. E essa situação da pandemia está nos fazendo refletir sobre isso. O livro de Eclesiastes é extremamente relevante para os nossos dias. Para a gente realmente perceber, poxa, eu preciso aproveitar o meu tempo, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho. Eu preciso aproveitar até esse tempo que eu estou tendo com a minha família agora, porque eu não sei de amanhã como é que vai ser.
Se as empresas vão dobrar as jornadas de trabalho, se o tempo vai ser outro, se o tempo de qualidade que eu queria ter com a minha família, que eu estou tendo oportunidade agora, eu estou negligenciando, eu estou gastando de qualquer jeito. Se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido da minha mente, se eu não cuido da minha vida espiritual, agora que tenho tempo. O livro de Eclesiastes está escancarando para a gente, aproveite os momentos da sua vida. E quando eu falo aproveitar aqui, não é dar uma de louco, né? Vou aproveitar a vida. Não é isso. Não distorça a palavra de Deus. É aproveitar as dádivas que Deus te dá. As oportunidades que Deus coloca para você. É a vida. Aproveitar a vida. O fôlego de vida que Deus coloca em você. O sopro divino que está dentro de você. Porque dentro de nós temos o sopro divino de Deus. E vida é assim, gente. Vida só gasta. Vida só gasta. Vida só passa. Como é que a gente está gastando? Esse é o ensino do Eclesiastes. Aproveite a vida. Que nesses dias de pandemia, você aproveite a sua vida com a sua família. Aproveite esse tempo para construir laços fortes. Aproveite esses dias para tratar feridas no casamento. Aproveite esses dias para amadurecer a sua vida conjugal. Aproveite esses dias para amadurecer o relacionamento, você pai com o seu filho. Agora que os filhos estão em casa, e eu vejo muitos pais reclamando, meu filho está muito em casa, eu quero que vá para a escola, porque na verdade o pai e o filho não se relacionam bem, a relação tá destruída, a comunidade não acontece. Aproveita esses dias para fortalecer a relação com seu filho. Filho, aproveita esses dias para fortalecer a relação com seu pai, com a sua mãe. Esposo, esposa, aproveite esses dias para aquecer o amor, para viver a intimidade do casal de forma séria, ter compromisso, aumentar a intimidade, conhecer um ao outro, ter um casamento maduro, profundo. Não um relacionamento superficial, vazio. Não um relacionamento que é como um vapor, mas um relacionamento que é como aquele que Jesus nos diz lá no Evangelho de Mateus, que a casa estabelecida na rocha é aquela casa que ouve as palavras de Deus e as pratica. Aproveite os momentos da vida. Aproveite a dádiva da vida que Deus te dá. Esse presente maravilhoso que Deus te deu. Que você leve a sério isso. Que você leve a sério profundamente isso. E que se você esquecer de tudo que eu falei aqui nessa noite, se você ficou confuso com as palavras difíceis que às vezes quando o pastor Jorge fala, se você esquecer de tudo, lembra de uma coisa só. Tema a Deus e guarda os mandamentos. Baixa a sua cabeça, vamos orar? Vamos falar com Deus?